Bom, a Fred Fazbear Pizza precisa de um segurança noturno, então a pessoa acaba se oferecendo para ser o segurança noturno. O único que a gente tem certeza que se ofereceu para isso é o Mike Schmidt. Mike Schmidt se torna segurança noturno e passa 5 noites na Fred, recebendo dicas de um cara chamado Homem do Telefone. Esse Homem do Telefone que a gente não sabe simplesmente quase nada. A única coisa que a gente sabe é que ele esteve no FNAF 1 e no FNAF 2. E que ele também morreu no FNAF 1. É só isso que a gente sabe. É meio nada, mas só pra explicar porque eu não falei dele em lugar nenhum. Só queria falar isso mesmo. Bom, a gente tem um que a gente suspeita para ser o guarda noturno do FNAF 1, que é Michael Afton. Porque Michael Afton e Mike Schmidt são nomes muito parecidos. Michael e Mike, quer dizer, Mike é um apelido de Michael. Então a gente suspeita que ele seja o Michael Schmidt, seja o Michael Afton. Ou que só o Michael Afton esteve por lá por causa dos livros. Michael Afton, a única forma mostrada foi essa que está na sua frente. Mas a partir de um certo ponto ele cresce e vira esse homem aí que trabalha em vários lugares. Bom, ele é protagonista de praticamente quase todos os jogos, como o próprio Scott Cawthon disse, que ele seria o protagonista de todos os jogos, mas a gente não sabe. Na verdade, isso muito possivelmente é falso, porque o Michael do FNAF 1 não é mais o Mike, quer dizer, não, o Mike e o Michael não seriam a mesma pessoa. Então a gente suspeita que isso seja só um engano, mas pelo menos ele tá aí, ele é protagonista de sim alguns jogos. A gente suspeita que ele seja o protagonista do FNAF 1 por causa que simples assim. Bom, no Survival Lookbook, que é um livro da série, bom, tem algumas gravuras, alguns desenhos escritos por Mike Schmidt, ou o suposto Mike. E essa pessoa que escreve, né, desenha os Nightmares, que a gente já entrou, que era aquela coisa do experimento do William com gás. Bom, e o único que realmente pôde, pelo menos, experimentar seriam os filhos do Afton, as crianças sequestradas. O que isso poderia explicar, mas em nenhum lugar Mike Schmidt foi sequestrado e o Michael Afton é o único que chegou perto disso. Afinal, ele foi, sim, torturado pelo seu próprio pai. E é só isso mesmo. Ele e Afton tinham um plano. Você lembra que eu disse que ele tinha um plano com a Baby, que era aquele animatronic que eu tinha feito da Charlie? Bom, ele tinha pegado esse animatronic que está na sua frente com uma cópia idêntica da Charlie, só que adulta. Então ele criou a Baby, esse animatronic aí. Então ele abriu um restaurante, mais Circus Baby Pizza World, para então fazer seus experimentos. Os animatronics criados eram feitos para sequestrar crianças. O restaurante Circus Baby Pizza World tinha alguns animatronics, esses que agora eu vou numerar. Phantom Fred. Bom, vocês já conhecem a Baby, então não vou falar dela então, né? O Phantom Fred, ele era um animatrônico criado por William Afton, com o único objetivo de sequestrar crianças. No entanto, que dentro da sua barriga, do seu torso, ele podia guardar crianças. Phantom Fox. Phantom Fox, ele tinha uma habilidade que era de usar a voz dos pais das crianças para atrair as crianças e assim poder sequestrar. O William Afton programou esse bicho exatamente para isso. Sabe aquela voz que você ouve e daí você acha que é sua mãe ou seu pai, alguém te chamando? Então era o Phantom Fox, viu? Sinistro. Bom, Ballora. Bom, muitos acham que ela é a esposa do William Afton, mas não faz sentido. Porque o que tudo indica, a esposa do William Afton teve uma nova família depois de tudo. E, sinceramente, o que vai ser explicado depois apaga essa teoria. Mas agora é meio inútil, só queria citar isso mesmo. Bom, com tudo isso, o William Afton tinha um plano com esses robôs, né? Que era capturar crianças e fazer tudo aquilo. Mas o William Afton tinha mais um objetivo. Afinal, o William Afton queria saber como os animatronics da antiga Fred's ganharam vida. Então tudo isso era só para ele descobrir como que os animatronics ganharam vida, como que tudo começou. Então ele decidiu que iria tentar matar e ver se isso daria certo. Mas então ele descobriu que quando uma pessoa morre, ela acaba se fundindo ao metal. Afinal, o corpo dela é a alma. E a alma, né, o corpo tá no animatronic, tá dentro do metal. Então ele acabou descobrindo que só se ele matasse pessoas e colocasse dentro dos animatronics, isso daria certo. Então ele descobriu a fórmula da imortalidade. Mas ele precisava estudar aquela fórmula da imortalidade. Então ele queria mais, e mais, e mais, e mais. Então ele decidiu voltar na antiga Fred's, porque lá estavam os antigos animatronics, e lá estavam com aquela energia que ele simplesmente não precisaria mais matar. Ele poderia só pegar as energias dos antigos animatronics e usar nos novos, né?
Então ele volta na antiga Freddy's pra desmontar os animatronics, mas um Fred roxo acaba atraindo os animatronics até ele. Mas isso mais ajuda, afinal ele tem que desmontar todos. Então ele começa a desmontar um por um. Primeiro Fred, depois o Bonnie e depois a Chica. Inclusive o Fox, mas o Fox não aparece no minigame, infelizmente. Mas ele consegue desmontar todos e assim finalmente ele poderá pegar aquela essência que ele queria, o remanescente. O Willie Afton, depois de ter desmontado os animatronics, ele leva até a Sister Location, ou a Circus Baby Pizza World, um estabelecimento de onde ele criou os animatronics para sequestrar a criança, que como contraparte não estava aberto ainda. Então ele leva até a Scoopy Room. Scoopy Room foi criada com o único objetivo de derreter os pedaços dos animatronics que o William trouxe, e então transformar eles em remanescente. Que é o remanescente? É o metal que acaba sendo possuído pelas almas de pessoas, então ele derrete. E assim ele coloca dentro de uma seringa, e assim ele coloca dentro do Phantasm Fred. E assim ele fica com olhos vermelhos e agressivo. Ele não só coloca no Phantasm Fred, mas ele coloca em todos os animatronics. Mas William Afton tinha algo que ele esqueceu na Fred, então ele precisava voltar para buscar. E essa coisa era o seu amado querido traje amarelo. E quando ele volta acontece algo, mas antes dele, ele decide mandar alguém pra ir lá e cuidar dos seus animatronics. Então ele manda o Michael Afton. Bom, o Willie Afton mandou seu filho, o Michael Afton, pra cuidar do lugar. Então ele acaba indo e se tornando um técnico. Ele vai até o restaurante e acaba passando por algumas noites lá. Então ele acaba indo tendo problema com cada um dos animatronics. Por um, passando pelas suas salas e fazendo seus trabalhos durante a noite. Até que então ele encontra a Baby. Ela engana dizendo algumas coisas e ele é levado até Scoopy Room. Porque ele é enganado, logo eu falo. Bom, a Baby acaba falando pro Michael que ela era sua irmã, Elizabeth, onde praticamente Tia Baby foi criada para ser um animatronic sequestrador. E assim, esse animatronic sem querer acabou a Elizabeth Afton. Então meio que é isso. Por isso que o próprio Michael tava meio que seguindo as ordens da Baby. O Afton é enganado pra ir pra sala de Scoopy Room, onde então ele é levado até lá. Quando ele chega na sala, ele acaba vendo que todos os animatronics estavam desmontados, inclusive a Baby, mesmo ela não estando aparecendo aí. Então ele toma uma Scoopy Room usada e acaba virando um corpo morto andando. Para então todos os animatronics juntos, chamado Enard, conseguirem sair. Afinal, o Willie Afton colocou um sistema de segurança que não deixava eles saírem de lá. Então toda vez que eles estavam saindo, eles eram trazidos de volta. Só que agora, fingindo ser um humano com um corpo humano, eles acabam sobrevivendo e escapando do lugar. Afton então voltou para o restaurante. Tudo isso só para conseguir o que ele mais queria. Ele queria o seu traje de volta. Só que depois que ele desmontou os animatronics, as almas das crianças que ele matou voltaram para se vingar dele, indo atrás dele, indo na sala onde ele estava, e começaram a tentar atacar ele para tentar matá-lo. Mas ele, com seu traje de Springbone, veste ele, começa a gargalhar, pensando que tinha ganhado, mas por causa de algumas goteiras do traje ativa. Se lembra que eu disse que ele esmaga a pessoa e assim o mata? Será que esse é o fim de William Afton? Afinal, a frase dele é I always come back.